paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías 64. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos, omissões. Senhor, acampa Teus anjos ao meu redor, ao redor de todo aquele que vai ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, venha ser conosco, repreendendo todo mal, toda armadilha e toda cilada. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu favor, nós clamamos, Senhor, pelo Teu socorro, nós clamamos, Senhor, por livramento, em nome de Jesus. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo contra nossos filhos, contra a nossa casa, contra a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor em Isaías 64, verso 1 diz assim: se rompesse os céus e descesses diante da tua presença e escorressem os montes, como fogo abrasador de fundições, fogo que faz ferver as águas, para que fizesse notório o teu nome aos teus inimigos, e as nações tremerão diante da tua presença. Então nós vemos aqui que a oração do povo, de Israel continua sendo ali, pedindo para que Deus se manifeste, para que Deus venha manifestar a presença dele, manifestar a divindade dele diante de todo o inimigo do povo de Deus, Ali, como foi no tempo passado, como foi antes, Eles queriam que Deus agora viesse a se manifestar novamente. Eles queriam que a oração deles viesse a ser respondida. Quando ele diz, se rompesse os céus, como foi um dia, Então eles estavam ali, quando fazendo coisas terríveis, as quais nunca esperávamos, descias e os seus montes escorriam diante de ti. Então, ele estava dizendo, quando o Senhor intercedeu, quando o Senhor libertou o povo do Egito, Quando eles viram as maravilhas, quando viram ali o mar vermelho aberto, quando viram a mão de Deus trazendo a providência, quando viu a mão de Deus dando livramento, quando a mão de Deus foi sobre a vida deles. Então eles dizendo todas essas coisas, que como na antiguidade eles queriam novamente, como foi antes, eles queriam novamente ver o cuidado de Deus na vida deles. E quantas vezes o homem está assim, Senhor, como eu queria ver de novo a sua mão, o seu poder, ter certeza, Senhor. Talvez você possa no caminho ter se perdido, talvez no meio da tua caminhada tornou comum você ver as grandes coisas do Senhor. Mas o que Deus traz no meu coração? Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de fazer, ele não deixou de ser a providência. Talvez você que deixou de ser grato pelos detalhes, pelas coisas, pelos livramentos, pelas bênçãos que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas o que acontece? Que o homem, primeiro, ele destitui da graça. Ele não valoriza o que é de graça, ele não valoriza a bênção. Então primeiro, ele se aparta do que é da graça de Deus sobre nós. Ele se aparta da presença de Deus. Foi o que esse povo tinha feito, se afastado da presença do Senhor. Então agora eles estavam com saudade. Se rompesse os céus. Mas era eles. E no verso 6 diz assim, eu não vou ler o verso 5 também, Saíste a encontrar aquele que com alegria praticava justiça, e dos que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que te zangaste, porque pecamos. Neles há eternidade e seremos salvos. Então, agora ele fala que porque eles pecaram, Eles pecaram. No caminho, eles pecaram. No caminho, eles se afastaram da presença de Deus, Então, o caminho de Deus, ele é perdão, ele é misericórdia, ele é bênção, mas o povo tinha se afastado da presença do Senhor. Eles tinham se afastado. O pecado estava ali, a todo momento, na vida deles. Então, ele diz ali, porque pecamos. Então, Deus tinha se zangado. Eis que zangaste, porque pecamos. Pecamos. Então, ele estava dizendo ali, é por causa desse mal, desse pecado, que o Senhor, ele estava
aparecendo estar ausente na vida deles, mas na verdade era eles que tinham se afastado de Deus. Eles que tinham escolhido seus caminhos, né? Então, que nós venhamos entender que Deus, ele é o caminho. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a verdade e a vida. Olha o que ele diz no verso 6 aqui. O salmista, né, Isaías. Embora que todos nós somos como imundo, ele se coloca junto. Quando ele vai falar aqui, né, com Deus, ele fala, embora que nós sejamos todos imundos e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e caímos todos nós como a folha. Então ele agora, ele fala em uma coletividade, ele não põe somente o povo pecou, o povo é pecador, mas ele coloca, embora nós pecamos, né, e toda a nossa justiça seja como um trapo de imundícia, caímos todos nós como a folha, e as nossas iniquidades nos arrebataram como um vento. Então ele agora ele entende que o homem, né, sem Deus, ele é um pecador. O homem sem se aproximar de Deus, o homem sem a misericórdia do Pai, o homem sem a graça concedida, sem o convênio de Jesus na nossa vida, nós somos destituídos da graça. Nós somos caídos, somos falhos, somos imundos, né? Ali olhando, porque nós estamos em uma natureza pecaminosa sem Deus, que é a queda de Adão e Eva. Por um homem o pecado entrou, e por um homem, Jesus Cristo de Nazaré, veio a salvação eterna. Veio a salvação eterna. Ele remiu os nossos pecados. Ele nos livrou de um lamaçal de pecado. Ele nos restituiu, né, com a glória de Deus. Ele nos restituiu na presença do Pai. Então nós temos que ser gratos, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Porque aquele povo caminhou com Deus, mas eles não reconheceram o Messias. Eles diziam ser povo de Deus. Eles receberam tantos livramentos, tantas bênçãos, e não receberam o que era mais precioso, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, o Salvador. Eles não viram o tempo da oportunidade. E todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de nós relacionarmos com Ele, de nós irmos ao encontro dEle, de nós sermos libertos, de nós sermos justificados, de nós sermos guardados por Ele. Ó, e ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, que pelo que esconde de nós o teu rosto e nos deixas derreter por causa das nossas iniquidades. Então, Israel, né, o povo aqui, através da boca de Isaías, que estava intercedendo pelo povo, ele se colocava e admitindo que o povo estava sofrendo, estava passando pelas dificuldades, porque eles estavam nas suas iniquidades, porque eles estavam em pecado. Então, o juízo de Deus sobre eles era porque eles andavam em pecado, né? Então, eles reconhecendo que a culpa de tudo aquilo era deles, né? Agora, pois, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Ele lembra, ele fala, ó Senhor, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai. Aleluia. Nós somos barro. E tu, o que nos formou, nosso oleiro, né? E assim somos todos nós, obra das tuas mãos. Então, agora ele lembra, Senhor, nós somos obra das tuas mãos. Aleluia. Nós precisamos do Senhor. Porque o Senhor conhece do barro que nós fomos feitos. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe de qual material fomos feitos. O Senhor nos conhece no íntimo e no profundo, no escondido. Nós precisamos do seu socorro, Senhor. Então eles estavam confessando os seus pecados diante de Deus. Não te ires tanto, ó Senhor, nem tenhas perpétua memória da iniquidade. Agora, pois, nós te pedimos. Todos nós somos teu povo. Então, eles pedindo misericórdia. Lembra, Senhor, não fique irado para sempre. Nós somos teu povo, Senhor. Nós precisamos do teu socorro. Mas era necessário um coração puro e quebrantado, voltar-se ao Senhor. As tuas santas cidades estão desertas. Sião é um deserto, Jerusalém, um assolamento. Então, a cidade do Senhor, né, ali estava assolada, estava em tribulação. Eu não sei como está a tua vida no dia de hoje.
Talvez você possa estar como esse povo, né? Povo de Deus, povo escolhido, povo que recebeu tantos milagres, tantos livramentos e se encontrava assim, provando do juízo do Senhor, provando dos dias maus, porque eles escolheram o mau caminho, eles escolheram a iniquidade e agora eles estavam cansados. E eles precisavam do socorro de Deus, e então eles reconheceram, Senhor, embora que todos nós somos como imundos, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Nós precisamos do teu socorro, era isso que ele queria dizer. Nós caímos, nós pecamos, né? Ó, a casa do nosso santuário e da nossa glória, na qual te louvavam nossos pais, foi consumida pelo fogo, e todas as nossas coisas preciosas foram destruídas. Então, aqui fala, né, como o templo do Senhor estava destruído. Como estava, talvez você possa estar assim, destruído pelo mal. Talvez você sendo o templo de Deus, você está sendo consumido pelo inimigo. Porque você abriu uma brecha, porque você abriu uma porta, mas é necessário você reconhecer e se colocar na presença do Senhor, pedindo perdão, misericórdia, reconhecendo o Senhor. Quantas das vezes a nossa justiça é justa para nós, né? Às vezes a pessoa se diz tão santa, tão perfeita, tão correta, e ela exerce o papel de juiz na vida de outros. E ela vai se encontrar assim, no lamaçal de pecado, de tristeza. Ó, estarias tu ainda quieto sobre essas coisas, ó Senhor? Te calarias e nos afligirias tanto? Então, agora Israel, ele se arrepende. O povo de Deus ali se arrependeu dos seus pecados, né? Ali, trazendo em memória a Deus que ele é um Deus bondoso, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, mas era necessário um verdadeiro arrependimento. Olha aqui no verso 65. Fui procurado pelos que não procuravam por mim. Então agora Deus dando uma resposta à oração deles. Eu fui procurado pelos que não procuravam por mim. Fui achado pelos que não me buscavam. Disse eu a uma nação que não invocava o meu nome: eis-me aqui, eis-me aqui. Veja, Jesus, nesse tempo ainda não tinha vindo Jesus, mas quando Jesus veio, ele veio para um povo, ele veio para um povo específico, para resgatar outros, para, né, quebrar os paradigmas de que eles eram os favoritos do Senhor. Mas esse povo que tanto esperava o Messias, estava com o coração tão endurecido que eles não puderam perceber o tempo da oportunidade da graça de Deus sendo derramada sobre eles. Olha no verso 2. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, o qual anda por caminhos que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Então Deus, quando deu Jesus por nós, quando Jesus caminhou nessa terra, o nosso Jesus, o nosso Senhor, nosso Rei, ele estava assim de mãos abertas, braços abertos, para receber um povo pecador, mas contudo, com um coração contrito e quebrantado, arrependido, querendo ser salvo, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz para remir os seus pecados, mas eles andaram após os seus próprios pensamentos. Eles rejeitaram o que Jesus fez por eles. Eles desperdiçaram o tempo da oportunidade. Eles dispensaram o tempo da graça. Eles não aceitaram o sacrifício de Jesus. Veja, aqui uma profecia do que cumpriu, né? Fui procurado pelos que não perguntaram por mim. Fui achado pelos que não me buscavam. Disse eu a uma nação que não invocava o meu nome: eis-me aqui, eis-me aqui. Veja, Deus dizendo que ele se revelou a um povo que não era seu povo. De início, não era o povo selecionado para levar o amor de Deus na face da terra. Ele se revelou a um povo que tinha outra cultura, um povo rebelde. Ele se revelou a um povo que tinha outros costumes, outros deuses, não tinha entendimento do Deus poderoso e santo. E esses foram Deus, se revelou um povo que não o buscava, que não buscava, a palavra dele diz.
Então Deus revelou a eles. Não foi eles que buscaram ao Senhor. É Deus quem nos busca, é Deus quem nos acha, é Deus quem nos procura. Aleluia. E ele diz ali que estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, isso é, ao povo de Israel, a um povo, né, que era o povo ali selecionado por Deus para levar o amor, para resgatar todos os povos da terra, porque toda a criação é importante ao Senhor, toda alma é importante, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. E então, ali eles resolveram andar aos seus próprios entendimentos, né? Então, todos os dias Deus tem um chamado de amor, de carinho, de bondade, né? Para que nós venhamos retornar aos seus caminhos. Todos os dias Deus nos chama para um conserto. Aleluia. Então, que nós venhamos aceitar, andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos de Deus e não nos nossos próprios pensamentos. Aleluia. Então, que nós venhamos entender. Jesus, ele veio escolher um povo. Para esse povo ser a luz da face da terra. Para esse povo ser um povo exemplo, exemplar. Para, né, testificar a glória de Deus no meio deles. Mas esse povo se corrompeu no meio do caminho. Esse povo, eles não entenderam que Deus direcionava eles para viver. A vitória estava com eles enquanto eles estavam com Deus. As bênçãos estavam sobre eles enquanto eles estavam na presença do Senhor. Mas a partir do momento que eles se retiraram da presença de Deus e andaram após os seus próprios pensamentos, isso é, segundo a vontade do seu coração, eles abandonaram a Deus para servir outros deuses, outros costumes. Então, Deus não pôde fazer muito por eles. Eles, então, iriam receber o juízo do Senhor. Então, Deus ali, ele está atento a todo aquele que faz uma confissão de pecado, assim como eles estavam fazendo, como Isaías estava clamando, não só por ele, mas por todo o povo, por todo Israel, despertando ali, né, o povo a orar, né? Então, que nós venhamos entender que nós, diante de Deus, né, longe de Deus, nós, perto de Deus, nós estamos sendo limpados, somos perdoados, somos agraciados pela misericórdia de Deus, mas longe do amor de Deus, nós estamos fadados à derrota. Longe do amor de Deus, do cuidado de Deus, do direcionamento do Senhor, nós estamos fadados à derrota. Não tem como a criatura viver sem o seu Criador. Não tem como a criatura viver sem o seu Criador. Então, ele veio para um povo que ele escolheu para ser o povo exemplo, o povo, né, não para ser orgulhoso. Nossa, nós somos queridinhos do Senhor, mas eles entenderam errado, era para ele ser o povo exemplo na face da terra, para que eles darem exemplo, olha, sirvam ao nosso Deus, e é ele quem te livra, ele quem te guarda, ele quem te dá vitória, ele quem te prospera. Não, mas eles começaram a pegar os costumes de outros povos, né, do ímpio, do pagão, para a vida deles. E Deus, então, ele deu uma resposta. Eu fui procurado pelos que não me procuravam por mim. Fui achado pelos que não me buscavam. Então, era um povo que Deus se revelou a ele, né? Disse eu a uma nação que não invocava o meu nome. Então, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, Deus está disponível. Um povo rejeitou, mas todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador de todo o coração, ele pode conduzir a tua vida, teu caminho, né? Então que você possa entender que a vida sem Deus, ela é derrota. Nós estamos fadados à derrota. Um dia o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. E por Jesus, ele trouxe a remissão dos nossos pecados. Deus veio em forma de homem, 100% Deus, 100% homem, puro, santo, perfeito, e aquele sacrifício, né, irrevogável, inquestionável, inabalável, que Jesus fez por nós, né, é perfeito. Ele cumpriu. Ali, quando morre Jesus, o corpo, quando ele se entrega por nós, como cordeiro naquela cruz, ele está dizendo, a natureza pecaminosa está sendo pago, está morrendo o velho homem. Quando nós aceitamos como Senhor e Salvador, nós estamos aceitando
Agora, aquilo que Jesus ressuscitou, ele morreu como homem. O homem carnal, ele peca. Mas quando ele ressuscitou como um Deus, o espiritual ali, né? Num corpo glorioso, ele estava dizendo agora, o meu espírito eu compartilho com vocês, o meu reino eu compartilho com vocês. A minha glória, ela está sendo, né, administrada dentro de cada um de vocês, que é através do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa natureza pecaminosa, ela tem que ser abolida, ela tem que ser deixada para trás. Então, que nós venhamos entender que aceitar Jesus é aceitar ser salvo, é aceitar o sacrifício de Jesus por nós na cruz, é aceitar ele conduzir a nossa vida. E ser salvo não quer dizer reinar com Deus, né? Ser salvo muitos são salvos, mas não vai poder reinar. Por quê? Reinar é governar. E como alguém que talvez, como diz a palavra do Senhor, é o crente menino que ainda está no leite, ainda está ali, né, como uma criança, como ele poderá reinar com Deus, se ele ainda não tem a maturidade de poder tomar posse da sua herança? Então, que nós venhamos entender, existe um tempo, existe um processo, mas qual é o tempo que você está na presença do Senhor? Né? Porque o crente menino, ele não vai perder a sua salvação, mas ele vai deixar de reinar com Deus. Lembra que tem os galardões para aqueles que são salvos, né? Em nome de Jesus. E ser escolhido, aceitar Jesus não é garantia de salvação. Por quê? Porque você não pode retroceder, você não pode negar, você não pode brincar com Deus, você não pode retroceder, aleluia, na sua fé, em nome de Jesus. Mas se você permanece na sua fé, se você erra, se você peca, você pede a misericórdia, você é salvo, você é curado, você é perdoado. Mas você precisa crescer espiritualmente. E como é ser maduro na fé e não ser crente menino? É você ter discernimento entre o certo e o errado. É ter discernimento entre o bem e o mal. É você todos os dias pedir, Senhor, que eu venha ser segundo a tua vontade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Veja, o povo reconhecia que eles tinham pecado. E Deus deu uma resposta dizendo, eu fui procurado pelos que não perguntavam de mim. Então, os gentios, né, que se achegaram a Jesus Cristo, os gentios que aceitaram a Jesus como Senhor Salvador, eles viram o tempo da oportunidade. Nós não éramos, e Deus nos deu essa oportunidade, mas ele se revelou a nós. Então nós vemos que ele diz ali, eis-me